participando dessa ação aí em prol da coleta de lixo da cidade. E assim, solicito muito, Pedro, você chegando agora, eu sei do seu profissionalismo, conheço o Pedro há vários e vários anos, desde a minha adolescência, inclusive. Então, acredito no seu profissionalismo e tenho certeza que você vai ser criativo na parte logística, para que a gente não passe mais por isso e leve essas considerações desses trabalhadores para a coordenação geral dessa empresa, para a direção, para que ela se atente, para que ela consiga realmente dar o respaldo legal que esses profissionais precisam. Tá? Gabi, só para deixar o Pedro tem muita coisa para falar. Quando a vereadora fala a questão que a dificuldade de colocar no turno extra, porque quando o processo estatório foi startado, lá antes da gente chegar, você faz a sua composição de custo. Então você põe 2 caminhões e no nosso processo estatório não tem nenhum caminhão reserva. Esse caminhão reserva, por exemplo, se a empresa vai alugar o caminhão reserva, ela tem que colocar na composição de custo dela. Outra coisa, esse caminhão, essa rota extra, ele tem que ter garis e motoristas extras, para não acontecer o que ela alega, né, de excesso de jornada de trabalho. Então, isso lá atrás também não foi colocado, ou seja, eu tenho que ter uma rota extra, um caminhão extra, porque aí você põe o custo, se você comprou, você tem que pagar a prestação, e mais 4 garis e um motorista. Então, assim, hoje, no contrato atual, se eu exigir isso da empresa, a empresa não faz a coleta. Ela não tem condição de colocar um caminhão extra, pagando mais 4 garis ou isso, no contrato atual. E o aditivo, a gente consegue? O aditivo, nós não temos aditivo nesse sentido, porque quando nós entramos, a rota já estava defasada, Gabi. A rota era bem menor do que rodava. Eu rodei em todos os caminhões, eu estou te falando que nós pegamos o processo já pronto. Eu rodei em todos os caminhões e era prejuízo para a empresa. Aí nós pegamos todos e fizemos aditivo de quilometragem da rota. Então, não se permite. A única forma é, eu fiz o processo para abrir um novo processo estatório, tá? Pedimos agora, se a empresa não resolver, nós vamos fazer um emergencial e abrir um processo daqui, que a lei permite daqui um ano um novo processo. Mas aí, com essa quilometragem, com o caminhão reserva e com uma rota extra. Certo? Então, quer dizer, 3 caminhões mais um caminhão reserva, 12 garis, 3 motoristas. Então, assim, a empresa vai dar o custo dela em cima disso. Então, assim, no contrato atual, por mais que eu queira, eu até pedi isso à administração, mas eles falaram que você só tem 3% de aditivo porque você já gastou 22% em relação à rota. Hã? Antigo, era 25%, mas serviço de engenharia pode ser até 50%. Esse é serviço, 25%. Então, eu não posso ultrapassar isso. Então, assim, mas assim, a gente fala que há males que vem para bem, que eu não queria ter passado por isso, que eu nunca passei por isso. Você fazer coleta com mão de obra própria de prefeitura é uma dificuldade muito grande, com o caminhão estragando para comprar peça é muito grande. Aí você tem um problema maior com uma empresa terceirizada, mas o Pedro está com a empresa já tem um mês, e eu confesso para vocês, de um mês o Pedro, ele tem resolvido, ele é o FT da empresa, a empresa tem que levantar a mão para o céu, porque ele tem ajudado bastante, a gente tem um diálogo dioturnamente, tá? Ele, estou pegando a rota, hoje nós estamos com um probleminha e está faltando gari, aí os 3 não quiserem pregar na rota, nós já estamos resolvendo isso, mas assim, é um dia a dia difícil, mas que eu acho que no novo contrato isso, quer seja com essa empresa ou com outra, nós vamos resolver. O problema é realmente que o nosso processo estatório, ele foi, eu brinco de falar, é uma economia muito porca, tá? Não adianta ser limpeza, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que mais investir. E é uma coisa, infelizmente, que é uma coisa cara, né? É caro isso. Hoje em dia, ainda mais que a mão de obra está escassa, porque ninguém quer mais ser gari, quer varrer rua, quer capinar. É difícil. Às vezes a gente tolera uma coisa porque se você mandar uma pessoa embora, você não consegue substituir. Vou deixar o Pedro, que eu já falei demais. Pedro, só um instante, porque a administração quer dar uma palavrinha. Bom dia a todos. Eu só queria esclarecer alguns pontos. Tecnicamente, nós temos elementos para rescindir o contrato, mas aí não é o André. Nós fizemos um dossiê, encaminhamos com a solicitação, encaminhamos com a nova fórmula de contratação, com um novo tipo de serviço, né, com as cotas, com uma modernização da coleta no município, e aí agora o jurídico dá ok. Isso eu não estou falando que eu encaminhei ontem não, tá, gente?
Eu estou trabalhando já tem 2 meses. E isso já foi, vai e volta, até a gente adequar melhor. E aí a empresa vai ser chamada, que ela tem o direito à defesa, e se ela se comprometer, ou se ela apresentar capacidade técnica no novo processo ou agora, ela pode perfeitamente estar. Não estou falando que a gente vai rescindir contrato, não. Mas nós temos elementos para isso, diante do que aconteceu desde outubro até a presente data. Tá? Mas, como todo mundo tem o direito à defesa, mas a parte que a secretaria tem que fazer. Estou lembrando que eu tenho que fazer 2 coisas, né? Eu tenho que tentar melhorar com o carro andando, eu não posso parar esse carro. Desculpa, meu filho. Eu não posso parar eu brinco, eu falo muito com o dono da empresa. Outro dia eu até falei com ele, meu amigo, pede para sair, cara, não estou aguentando mais, sabe? Se você ser xingado, teve gente que me ameaçou de morte porque deixamos de coletar o lixo dele. Entendeu? Isso acontece. Mas assim, nós temos elementos, nós fizemos uma coisa bem pautada, tudo que foi nas redes sociais, Instagram, Twitter X, Facebook, a ouvidoria, aqui o celular, aqui vivo, aqui tudo, está tudo, nós temos elementos. Mas aí agora está nas mãos dos outros entes, né, da administração para participar. Desculpa, não sei se foi só essa pergunta. Não, foi isso mesmo, e se tinha os elementos para rescisão. Eu, sabe, entendo, André, e toda vez que chegou uma reclamação para mim, eu sempre passei para você os vídeos, sempre procurei, você sempre me respondeu, né? Até os xingamentos, né? Aí a gente passa e devido ao seu trabalho, a gente sabe da seriedade do seu trabalho, e a gente sabe que você está com abacaxi na mão, que é abacaxi porque a empresa não está atendendo a contento, né? E eu sei que você tirar uma e colocar outra não é fácil. Como é que você vai tirar uma e vai esperar quantos dias para comprar outra para recolher o lixo? Então a gente sabe que é uma dificuldade, né? Eu trabalho na administração pública do Estado, então eu sei como é que é essa dificuldade, né? E respeito ao seu trabalho, a gente tem até evitado. Muitas pessoas, hoje eu venho aqui e faz um vídeo, e eu tenho evitado isso. E tenho te passado essa situação. Só que assim, eu acho que deve dar oportunidade a essa empresa de se redimir, e se isso não acontecer, eu vou ser um dos que vou fazer vídeo e que vou também que vou fazer tudo para que o processo, o contrato seja rescindido. Eu acho que a gente deve dar uma oportunidade, todo mundo acha que tem que ter uma oportunidade de se redimir, de se reorganizar. Agora, permanecer no erro, aí nós não vamos tolerar. Nós vamos lá para a porta, eu estou até te avisando, né? Vamos lá, funcionário, vamos para a porta, vamos fazer comissão, vamos te aborrecer lá, porque nós não queremos. Como é que é seu nome? Pedro, viu? O André vai sofrer por sua causa. Nós não. Essa que é a minha colocação. Aqui, minha contribuição nessa fala, eu quero ter um diálogo aqui pacificador, né? Mais tolerante nesse primeiro momento, mas no segundo momento, se persistir os erros, né? Aí nós não vamos aceitar essas desculpas que o caminhão quebrou, que vocês estão recebendo em dia, não vão ter desculpa que o caminhão quebrou, que o funcionário adoeceu. Me desculpa a expressão, que pode ser grosseira, mas se vira, porque o dinheiro está caindo na conta de vocês. Então o dinheiro do povo aqui é muito sério. Essa questão nossa é muito séria, então o dinheiro cai na conta. Não chega no final do mês, o André falou, não deu para colocar o total não, vou te pagar tanto, depois não, o dinheiro está lá na conta de vocês. Então vocês têm que se virar, nós não queremos nem saber essas desculpas para nós, que caminhão quebrou, que funcionário adoeceu. Isso não é problema da comunidade Sazina, isso não é problema do André, isso não é problema da prefeitura, isso não é problema nosso, isso é problema da empresa. Então, isso é a minha fala, né? Porque isso aqui é muito sério. Tem dia que eu já amanheço, 10 horas da noite, já está o pessoal. Eu até peço desculpa ao André, tem hora, André, desculpa o horário aí, mas eu vou ter que te passar. Me desculpa que é final de semana, eu não vou ter que te passar. Né? Final de semana eu estou, né, descansando e estou lá respondendo o pessoal e mandando mensagem para o secretário. Então, nos ajuda aí, viu, Pedro? Agradeço pela contribuição, viu, Gilberto? Só passar a fala aí para o vereador Marquinhos. Não, é para o Pedro, né? Pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro, sou morador de Safira aqui há 35 anos. Então,
conheço toda a logística, Sarzeiro, todos os pontos positivos e negativos. Eu fui convidado para agregar valores aí na empresa do banco, né? E hoje eu fiquei sabendo todos os pontos negativos aí, mediante a vereadora aí, a me passou. Eu já sabia de alguns, né, que o André me passou. Eu estou tentando mudar a logística em todos os sentidos, né? Prioridade, mão de obra e equipamento. Se eu não tiver mão de obra e equipamento, eu não consigo atender a população. O que eu fiz? Eu pedi o pessoal do Siemens lá para abrir um processo seletivo de antemão, sexta-feira agora, mas eu já contratei 3. A minha ideia é rodar com 2 reservas. 2 garis reserva e um motorista reserva. Na segunda e terça, que é mais apertada, as 2 rotas mais apertadas, segunda e terça, eu vou fazer um transbordo. O caminhão que tiver aqui já carregado para ir para o aterro, o caminhão reserva entra no lugar dele com o motorista titular e o motorista reserva vai levar esse caminhão para o aterro e vai descarregar ele lá. Aí o motorista vai continuar fazendo a rota para finalizar a rota, para não entrar nessas horas excessivas dos funcionários. Ou seja, eu não quero deixar nenhum funcionário fadigado, né? Nós vamos cumprir o que a lei exige. Segundo ponto, em relação aos EPIs, eu já forneci os EPIs para os funcionários, todos, e pedi a confecção de uniformes. Uma empresa, uma das coisas primordiais, tem que ter um uniforme. Se um funcionário desse machuca, eu vou levar um funcionário de um hospital, eu não tenho identificação da empresa. Então, toda essa logística aí está tendo que ser mudada. Só que algumas coisas eu não consigo mudar do dia para a noite. Preciso de autorização da diretoria, né? Igual essas contratações mesmo, eu tive que fazer um requerimento, né? A empresa de Goiás, então eles liberou lá para fazer as contratações. Em relação aos equipamentos, chegou um caminhão semana passada que eu mandei para o André, ele é um caminhão semi-novo, porém ele novo também mora. Eu já tive que trocar mangueiras do sistema hidráulico dele, né? Isso aí pode acontecer a qualquer momento. Eu estou pronto para estar fazendo o meu melhor aí em relação a isso. Hoje nós estamos com 5 caminhões aqui. Tem 2 em operação e 3 em corretivo. Então, para sair daqui, eu já vou ir fazer o máximo possível para colocar o caminhão de reserva disponível, para que a gente não tenha surpresa. Os que estão rodando pode acontecer de dar uma corretiva, uma mangueira, um pneu, e aí tem que parar a rota para fazer a corretiva nesse equipamento. Então, se eu tenho um caminhão reserva e um motorista reserva, eu não paro a rota, né? Isso aí eu expus para a empresa, né? Mostrei alguns pontos negativos nessa situação. Em relação ao banco de horas, vereador, esse motorista reserva, ele vai sanar o banco de horas dos motoristas, vou começar a dar folga para os motoristas, assim que eu acabar de organizar essa situação 100%, vou começar a dar folga para eles, vou zerar o banco de horas deles, e os 2 garis reservas também, vou começar a dar folga para os garis, eu pretendo dar folga para eles, exemplo, na sexta-feira, porque ele vai folgar sexta, sábado e domingo. Então, eu sei que eles estão fadigados, estão trabalhando muito, né? Eu pedi até um escopo de todas as horas deles, depois eu vou te passar tudo certinho, assim como eles me passaram, né? Mas de primeiro, o que eu preciso? Da paciência de vocês, porque eu não consigo resolver tudo do dia para a noite, né? O que eu puder fazer, né, de melhor eu estou fazendo, né? E propondo para a empresa aí várias melhorias, né? Para que a gente não seja notificado novamente, né? E atender a população da melhor forma possível, né? Eu, como morador de Sarzeiro também, eu não quero lixo na porta da minha casa, não. Ok? Mais algum vereador gostaria de falar?
Vereador Marquinhos, por favor. Bom, Pedro, você falou que há um mês que assumiu, né? Tem um mês mais ou menos que assumiu lá? Um mês. Assim, é pouco tempo, mas a gente sabe que as coisas têm que caminhar, né? E a gente já te conhece, você é morador de Sarzedas, eu sei que você quer o melhor para Sarzedas, assim como todos nós aqui nessa reunião. E só que minha fala vai ser direcionada para o André, que você já falou das melhorias, né, está propondo. Eu queria saber, André, diante desse cenário, eu acho que já conhecedor da logística do município, qual o modelo ideal de licitação para Sarzedas? Hoje estou falando aí de 38, 39 mil pessoas, porque Sarzedas tem um contrato, né, já de longa data, e esse contrato ele entende que não absorve. E aí também não vou jogar a culpa em cima da empresa, porque se você tem um contrato lá atrás e eu querer que você faça o serviço Sarzedas hoje, ou que você tem, eu vou estar sendo irresponsável. Então eu queria, né, saber qual que é o modelo, a coleta de lixo ideal para Sarzedas hoje, para a gente sair daqui com o encaminhamento, que essa nova licitação seja feita no modo ideal, que aí nós estamos falando só de uma coleta de lixo, estamos falando de uma questão de saúde pública. Porque se o lixo fica na porta, né, do morador, se o lixo fica em determinado local sem devido coleta, a periodicidade dele vai acarretar o quê? Problema com dengue, né, e várias outras situações de saúde, que aí nós vamos ter um problema maior. Além de eu gastar com o lixo, eu vou ter que gastar com a saúde. Eu queria saber se você tem para nos falar, até para a gente já deixar registrado e cobrar do município mesmo, né, que é o responsável com essa demanda. Essa é a minha leitura. Marquinhos, André, só um minuto, porque como o Marquinhos pediu para deixar registrado, Aí a gente pede, como ela está escrevendo na hora, só para falar um pouco, para a gente poder fazer essa transcrição agora. desculpa, Marquinhos, o processo que nós estamos fazendo agora, eu entendo que é um processo ideal da seguinte forma: nós teríamos 3 rotas diárias no período diurno, né? Diurno e à tarde, e uma rota comercial, que aí a gente começa pegando a Avenida Palmeiras, tem a MG, vai na São Lucas, é o final, né, que sai, aí pega as ruas que tem um maior número de comércio, vai Brasília, Veracruz, Anchieta, Serra Azul, São Joaquim, Centros, tudo. Então essa rota seria a rota noturna. Para uma emergencial, nós estamos colocando as 2 diurnas e uma noturna. Mas o processo licitatório, que ele tem que ser feito a partir do contrato, se tiver uma emergencial, ou de qualquer jeito, se acertar com a empresa Urbantop, se não romper o contrato com ele, nós vamos lançar uma licitação nesses moldes, com 4 rotas, sendo uma noturna e com caminhão reserva. Então, atende Sarzedas perfeitamente, já prevendo, assim, eu estou colocando uma população de 38 mil habitantes, mas já prevendo uma população para 50 mil habitantes, né? Que a população não cresceu tanto, mas assim, que a gente tem visto de construção, a tendência é que a população chegue daqui 5, 10 anos a 50 mil habitantes. Só lembrando que população não significa aumento especificamente na quantidade de lixo coletado. Eu estou aqui há 3 anos e a quantidade se mantém a média de 600 toneladas. 2 características de Sarzedas: tem uma coleta de material reciclado muito, hoje tem a coleta, né, do poder público, né, em parceria com a Camates, e nós temos muitos catadores, temos muito ferro velho em Sarzedas, então isso reduz muito a quantidade de resíduo. E muita gente também trabalha fora, né? Vem à noite, e deixa resíduo. Então, assim, você pegando essa média, Sarzedas produz uma média de resíduo bem menor que a média nacional. A média nossa hoje está em torno de 650 gramas, a média nacional já passou de 1,3 kg. Então, assim, aí no estudo que nós fizemos lá, para chegar na rota, né, nos equipamentos ideais, nós chegamos nesse nível aí, de 3 rotas diurnas, né, de manhã e à tarde, e uma rota noturna. excelente. Mais algum vereador quer se posicionar sobre o assunto? Então, só para atenciar, então, a gente solicita, sabe, esse levantamento seu, esses ofícios,
que foram direcionados à empresa, André, é importante que a casa tenha esse conhecimento. Então, eu vou pedir para estar colocando nesse ofício que a administração vai estar realizando também. E só a última pergunta, Pedro, para a gente finalizar, está todo mundo com fome, né? Referente, né, se houver essas horas extras noturnamente, qual a probabilidade da gente tentar solicitar que essa empresa ela cumpra a questão da insalubridade noturna? Porque é adicional, desculpa, o adicional noturno. E isso nos daria pelo menos contrapartida para poder estar justificando essas horas, sabe? Porque assim, a meu ver, esses bancos de horas que são realizados, eles também têm que estar em conformidade assim, com o profissional querer fazer ou não, e acaba que a gente fica sem entender se esses profissionais eles têm esse direito de estar aceitando ou não. Então, de repente, seria um formato que a gente também conseguiria colocar para que eles se interessem por fazer e aí realmente teria esse retorno financeiro sobre essas horas a mais. Aí, assim, só esse questionamento. Finalizando, eu gostaria muito que constasse também em ata a fala do Pedro, que eu acredito ser bem importante, para a gente poder repassar isso para estes profissionais, tá, Pedro? Muito obrigada. Ok, vamos lá. A CLT fala o seguinte, todo colaborador, todo funcionário, ele pode fazer as horas extras, exemplo, ele trabalhou 8 horas, ele pode fazer mais 2 horas extras após sua jornada de trabalho. Essas 2 horas, ou ela pode ser paga, ou pode ir para o banco de horas, né? Mas a empresa ela tem o respaldo, se eu não me engano, 90 dias. Se dentro desses 90 dias ela não está dando folga para esse funcionário, aí ela tem que começar a abater esse banco de horas financeiramente. Funciona dessa forma, isso é na lei, né? Aí eu tenho que ver com o financeiro da empresa como eles estão trabalhando, se eles estão pagando as horas. Exemplo, ele fez hora extra 20 dias atrás, aí está no prazo ainda de carência da empresa, ou dá folga ou paga. No caso, como você expôs para mim, o pessoal falou que está cansado, está sobrecarregado, eu já estou contratando 2 colaboradores para estar dando folga para eles, né? Eu prefiro zerar o banco de hora deles com folga do que pagar as horas. Deus concorda comigo, se eles estão reclamando e estão cansados, então a folga é muito mais interessante para eles do que um valor irrisório. Você concorda? Então é esse. Não, agradeço. Então, mais uma vez, agradeço Só uma coisinha, quando o Marquinhos fez a pergunta, só isso. Quanto mais a rota a gente tem mais equipamentos, mais mão de obra, o custo aumenta. Né? Assim, eu estou fazendo o meu planejamento e isso é claro que vai passar para, né, tem que ter um aval financeiro lá da fazenda e tudo, do prefeito. Mas assim, eu não creio que seria um aumento muito grande, não. Eu creio que seria uma Sarzeira moderna em todas as situações, educação, saúde, tem hospital, tem, né, centro de referências médicas, novinho aí, então eu acho que a gente precisa, tem aí passe livre, o ônibus hoje nós estamos inaugurando a 4ª rota, né, já 4 ônibus, tá bacana demais, o pessoal está gostando, então a gente precisa modernizar a questão da nossa limpeza, e coleta de lixo é primordial. Eu fico muito chateado de fazer coleta de lixo com 2 caminhões como era feito há 20 anos atrás aqui em Sarzeira ainda, entendeu? Isso degrada o equipamento, desgasta o profissional, o gari, o motorista. Então, assim, é sensibilidade técnica, mas é sensibilidade humana mesmo que a gente tem que ter. Então, tudo na nossa análise foi levado em consideração isso. Mas vai dar certo. Graças a Deus, assim, encerrando a reunião.
muito feliz, viu, Pedro, com a sua colaboração, com a sua contribuição. Muito obrigada aí ao vereador Edmilson, vereador Marquinhos, vereador Gilberto, a contribuição, né, assistasse aqui a assessora do Estevam também. E realmente eu acredito que assim, nós vamos ter um avanço em relação a isso, a cidade vai ficar mais tranquila em relação à coleta, nós vamos dar sim uma qualidade melhor de vida para esses profissionais. Muito obrigada, viu, André, pelo seu empenho. O ofício vai acontecer a partir da administração, eles vão realizar esse ofício, com todas as pautas que foram tratadas aqui, vão ser redirecionadas não somente a você, André, mas aos setores responsáveis pela coleta, ao executivo e, assim, às secretarias, aos setores responsáveis, né, os profissionais responsáveis. E a gente solicita também que esse levantamento, né, esses ajustes que já houveram com a empresa, essas situações que foram direcionadas e oficializadas, que para elas serem, né, encaminhadas aqui para casa, para a gente ter conhecimento e saber como nos resguardar, como conduzir a partir daqui. No mais, muito obrigada, eu encerro a reunião.